Como fica o dependente do plano de saúde em caso de morte do titular? É muito importante você saber disso. Fica aqui que eu vou te explicar. Olá, eu sou a Patrícia, sou corretora de seguros, especialista em planos de saúde. Muita gente não sabe o que acontece com o plano de saúde da família quando o titular do plano falece. Infelizmente, muitas famílias só ficam sabendo a hora que isso acontece. Então, é muito importante você saber como isso funciona antes de acontecer alguma coisa. Principalmente você que é pai ou mãe de família e tem a preocupação com os filhos. Tem como proteger a sua família nessa situação. A primeira vez que a gente presenciou essa situação aqui na nossa corretora foi assim. Uma amiga e cliente nossa ligou dizendo que uma outra amiga dela tinha perdido o marido. E depois de uns dias que ele faleceu, ela recebeu um comunicado da operadora dizendo que ela não teria mais cobertura porque o titular era o marido e ele tinha falecido. Então ela não teria mais direito ao plano. Nós atendemos ela, que passou a ser nossa cliente e acabou ficando nossa amiga também. Essa senhora estava muito abalada com a morte do marido, tendo que lidar com um monte de preocupações, tipo o inventário, a parte financeira, que era o marido que cuidava, e com o luto e ainda com a contratação de um plano de saúde novo. É uma situação muito comum, infelizmente, mas dá para se prevenir disso. Vou te explicar como isso funciona. Antes de continuar, quero deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Nós não somos advogados, aqui nós somos uma corretora de seguros, especialista em convênio médico. Então, tudo que eu vou explicar é pelo meu conhecimento e pela minha experiência como corretora de planos de saúde. Vamos lá! Primeira coisa, em alguns contratos de plano de saúde, não são todos que têm isso, tá? Existe uma cláusula que chama cláusula de remissão. Como funciona essa remissão? É justamente para proteger a família no caso de morte do titular. Na falta do titular, os dependentes continuam com o plano por um determinado período e, detalhe, sem pagar a mensalidade nesse período. Esse prazo que o dependente pode continuar no plano depende de cada seguradora. Em alguns contratos mais antigos, esse período era de até 5 anos, mas os contratos mais novos normalmente têm um período de 1 ou 2 anos. Depois que passar esse período, os dependentes têm que ir para outro plano, mas aí eles já tiveram um tempo para se recuperar do luto e de tudo que envolve a perda de uma pessoa querida, né? E aí sim vão conseguir pensar em fazer outro convênio. Normalmente, quem tem essa cláusula de remissão são as seguradoras, como Bradesco e Sul América, por exemplo. Agora, existem várias operadoras que não têm essa cláusula. Então isso não está previsto no contrato. Aí quando o titular falecer, vai acontecer o mesmo que aconteceu com a nossa amiga. Mas mesmo que o seu contrato não tenha essa cláusula, existe a possibilidade da família continuar no plano nesse caso. A Lei 9656 de 98, que é a lei dos planos de saúde, prevê a continuidade dos dependentes no plano por até 24 meses, desde que os dependentes arquem com as mensalidades, mesmo que o contrato não tenha a cláusula de remissão. Só que existem um monte de situações diferentes. Vou dar um exemplo de um caso que não é de cliente nosso, mas eu vi o resultado do processo na justiça. A situação era a seguinte: uma moça era dependente da mãe no plano de saúde. A mãe faleceu e a filha continuou no plano por 24 meses. Não ficou claro se o contrato tinha cláusula de remissão ou se ela entrou na justiça pedindo a continuidade, tá? Mas sei que nesse processo, depois que passaram os 24 meses, ela entrou na justiça pedindo para continuar no plano, porque ela estava grávida e precisava fazer o parto. Só que a justiça negou, porque ela já tinha ficado os 24 meses que podia e também porque ela já tinha 24 anos, sendo que ela poderia ser dependente da mãe até os 21 anos só. É só um exemplo de uma situação, tá? Mas aí você me pergunta, como eu faço se eu passar por essa situação? Calma, que tudo tem jeito, já vou te explicar algumas saídas. Então vamos lá. O que você pode fazer se você estiver nessa situação? Você tem duas alternativas. A primeira é procurar um plano novo. Você pode ir para uma nova operadora sem carências, porque você pode fazer o processo de portabilidade ou de compra de carências. Esse plano novo pode ser tão bom quanto o que você já tem e pode ser até que fique mais barato. Depende de cada caso. No caso da nossa cliente, a história que eu contei no começo do vídeo, nós ajudamos ela com a contratação de um plano novo. Ela tinha um plano com atendimento local e foi para a Sul América com a filha e a neta. Ela ficou bem contente com a Sul América porque ela já queria um plano com atendimento nacional. Queria ter acesso a alguns hospitais em São Paulo e não podia trocar de plano antes porque o marido estava em tratamento. Ela teve que cumprir algumas carências na troca, porque como o plano só tinha atendimento local e ela foi para um plano nacional, a Sul América deu algumas carências, mas como ela não tinha nenhum problema de saúde, ela preferiu cumprir as carências e agora já faz uns 8 anos que ela está na Sul América.
Mas existem outras situações que não dá para ir para outro plano porque a pessoa não se encaixa nas regras de contratação do plano novo. Por exemplo, se uma pessoa com mais idade, que tem algum problema de saúde, já esteja fazendo algum tratamento, às vezes é difícil encaixar essa pessoa em um plano novo, mesmo com a portabilidade, porque às vezes não tem um plano disponível com as mesmas características, entende? Então, nesse caso, essa é a segunda opção. Procurar um advogado e entrar na justiça pedindo a continuidade do plano. Vou deixar aqui na descrição um link para o nosso site. Nessa página do nosso site eu vou deixar vários outros sites de pesquisa para você se aprofundar no assunto, tá bom? Mais uma vez quero dizer que eu sou corretora de seguros e não uma advogada, tá? Então, se você estiver nessa situação, sugiro que, antes de procurar a justiça, veja as possibilidades de migrar para um plano novo. Pode ser que esse plano novo te agrade, pode ser que até que seja mais barato e que tenha o atendimento que você precisa. Depois de você fazer essa pesquisa, se realmente não tiver nenhum plano disponível para o seu caso, ou se no plano novo você tiver que cumprir carências e você não pode cumprir essas carências porque você tem um problema de saúde, por exemplo, daí sim, aí você procura um advogado e tenta resolver de outra forma. Se você quiser ver as opções de contratação de um plano novo, me chame que eu ou alguém da minha equipe vamos te ajudar com essa contratação, ok? Se eu mesma não puder te atender, pode ficar tranquilo que todos os atendimentos aqui são sob a minha supervisão, tá bom? Agora, se você gostou, é justo deixar um like aqui e se inscrever no nosso canal, né? Faz isso, por favor. Obrigada. Você já passou por isso? Teve algum caso na família? Conta aqui pra gente, você pode ajudar outras pessoas e ajudar a gente também a conhecer outras situações. Vamos trocar uma ideia, sua opinião é muito bem-vinda aqui, tá? Um beijo, até mais!